Bom dia, sétimo ano. Esse vídeo aqui é direcionado aos alunos que estão de recuperação, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vocês precisam entender o conceito de desigualdade social, que é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres. Esse é um problema enfrentado em larga escala no Brasil e no mundo. Então vamos lá. A desigualdade social é uma realidade nas cidades Rio de Janeiro, São Paulo, mas há outro fator que agrava esse cenário. Qual? Esse cenário ele é intensificado pela especulação imobiliária, tá? Então, a especulação ela encarece os imóveis e leva a população de baixa renda para a periferia, onde cresce bairros carentes em infraestrutura, água, esgoto, saúde, educação, cultura, transporte, tá bom? Essa imagem aqui do lado direito explica muito bem a especulação imobiliária, ok? Seguindo, o processo de urbanização no Brasil, ele foi muito rápido, né? E os governos não planejaram, né? E resultou em um fenômeno geográfico que a gente chama de macrocefalia urbana, tá? Ou seja, a cidade simplesmente tem mais habitantes do que pode suportar. Em sua maioria apresenta o quê? Condições sociais precárias, ok? Seguindo, alguns governos criaram um conjunto habitacionais para abrigar moradores de comunidade, né? Mas ocorreu algumas resistência por parte dos moradores, das pessoas. Então, qual é essa resistência? Qual é o motivo? Então, as pessoas resistem porque fica distante dos locais de trabalho. Faz sentido, né? O que aumenta o orçamento no transporte e também no orçamento familiar. Faz sentido, né? Quais são as consequências da má distribuição de renda no Brasil? Foca na imagem. Eu tenho aí 4 pessoas, né? Eu tenho várias maçãs. Aí na segunda, você tem 4 pessoas e a distribuição, que seria o correto, né? Mas aí na terceira imagem, você tem o quê? Uma pessoa só levando tudo. É isso que é o problema no Brasil, né? Por conta dessa má distribuição de renda, eu tenho consequências. Quais são? Violência urbana, tráfico, sequestro, roubos. Então, eu tenho aí a desigualdade social mais ainda agravada pela má distribuição de renda, ok? Seguindo, qual o significado de conurbação? Conurbação é quando eu tenho uma mancha urbana de 2 ou mais municípios, de cidades, enfim, pode ser até de países, mas dificilmente. Mas eu tenho esse crescimento horizontal de cidades vizinhas, tá bom? Aqui você tem na imagem à direita, você tem aí Pinhais, Colombo, Piraquará, são municípios, tudo unido. Você não sabe onde termina, onde começa, ok? É muito comum aí no Brasil. No mundo também, tá? Agora vamos falar sobre um movimento populacional, né? Uma migração muito comum nas grandes cidades, que é a migração pendular, tá? Também chamada de migração diária, e ela é caracterizada pelo deslocamento de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade. É muito, muito comum, tá bom? Seguindo, hierarquia urbana. Essa imagem aqui, ela ilustra muito bem a hierarquia tradicional, né? Essa tradicional, entenda que é quando a gente não teve a revolução aí dos transportes, tá? Da direita, que é o esquema clássico atual, é quando a gente teve aí o transporte rodoviário, viário, entende? Então, a hierarquia urbana são as relações que as cidades estabelecem entre si. E elas se deram muito por conta
da evolução do transporte, ok? As cidades são classificadas de acordo com o número de estabelecimentos, tá bom? Seguindo. Entre os fatores que se destaca... Aqui, gente, olha só, vamos lá, foco nessa imagem aqui. Aqui eu tenho a desmetropolização, tá? Eu tenho a saída de grandes empresas para pequenas e médias cidades. Por quê? Porque elas estão querendo fugir de altos gastos com transporte de impostos, tá bom? Por quê? Porque eu também tenho alto gasto com moradia, tá bom? Pesa no orçamento. Então, essas empresas, elas saem das grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, e vai para pequenas e médias cidades. Vamos lá. Olha para esse mapa. Como se deu a ocupação urbana no Brasil ao longo do tempo e do espaço. Entenda o seguinte, que a ocupação ela se deu no litoral, tá? O Brasil foi ocupado na região litorânea, tá? E aos poucos surgiram vilas, pequenas e médias cidades e foram adentrando o nosso território. Aí se tornou aí um país bem populoso, ok? Vamos lá, última. Em que período da história do Brasil a população urbana ultrapassou a rural? Período de 1960, ok? Galera, impossível vocês tirarem nota ruim com esse vídeo, tá? Frase da semana: é através de pequeno espaço que muitas vezes se alcança as grandes conquistas. Bom dia e boa semana, bom final de semana, bons estudos para todos vocês. Beijos e tchau!